Vocês davam esse dinheiro para eles como todo dia, uma vez por mês, uma vez por ano? Como é que era essa... E a quantidade, acho que era a interessante, quantidade, a periodicidade, como é que funcionava? Vai no ponto, assim, para o povo lá. ficar esperto Uma e aprender. criança, para criança o tempo é algo longo, demorado, né? Então, você dar esse valor uma vez por mês não funciona porque fica muito distante. Certo. Então, nós tomamos a decisão de dar esse valor a cada semana. Então, nós começamos dando R$ 5 por semana, agora nós já aumentamos um pouquinho, R$ 10 por semana. Então, nós temos esse combinado por semana, para poder enxergar que isso vai acontecer num período mais que ela rápido, consegue. né? A criança exato. poder perceber... Exatamente. Legal. E aí, começamos com esse valor que a gente chama de semanada, né? Semanada. Então, nós instruímos também a questão de ela ser grata por aquilo que ela está recebendo. Opa, gratidão é então, fantástico. interessante. Se ela está recebendo Como é esse que ela valor, demonstra essa gratidão? Então, na verdade, nós temos uma cultura lá em casa de ser gratos a Deus pelo recurso que Ele está nos dando. Tá, então, e como é que vocês agradecem a Deus por esse recurso? aí nós separamos um valor, que a gente chama de dízimo, que é 10% do que ela recebe. Então, esse valor é uma Então, gratidão. desses R$ 5,50, ela vai separar como gratidão Exato. a Deus, porque deu recurso para os pais, que chegou para ela. Perfeito. Beleza, legal. Mas E aí isso ela é coloca. antes de colocar no cofrinho, ela já separa. Exatamente. Ah, ok. Tá, legal. Ok. Antes de ela colocar no cofrinho, ela já separa essa parte que ela vai devolver como gratidão a Deus. E aí nós também sempre trabalhamos com ela no sentido de ela ser, de ela ter empatia com o que está à sua volta, né? Então agora, por exemplo, elas estão se preparando para ir para o Campuri de Desbravadores, é um projeto que Explica, né, existe, o que é. né? Desbravador é um Melhor. grupo de crianças, né, liderada por uma equipe da Igreja de 27º Dia, que planeja atividades sociais, espirituais, culturais, físicas, é uma festa. Se você tiver uma criança, é bom levar no Aventureiros ou Desbravador. Entra no site aventureiros.org.br, Desbravador, e você vai ver que coisa legal. Mas vamos em frente. E aí, inclusive agora elas têm uma amiguinha que não tem recurso para poder... Uma amiga não pode ir no evento Aí elas já estão Desbravador. se planejando para guardar parte desse valor para ajudar essa amiguinha. Olha a que poder ir pro- legal. Olha, que isso que eu ia legal, falar, né? Isso é legal demais, né? Isso eu considero assim muito, muito importante, porque se a gente ensina a criança a guardar, a poupar, ela precisa saber também que ela precisa compartilhar com aquele que precisa, né? Quer seja as suas roupas que não servem mais, sapatinhos. E eu penso até que a parte financeira leva a criança a ter um autocontrole sobre ela, sobre as emoções dela, nos desejos, eu quero isso agora. Aí a criança vai aprender que não precisa ser agora, pode ser mais para frente quando tiver condição. E isso pode tornar a criança um pouco mais egoísta, egocêntrica, Se ela né? Que guarda tudo é só para pra mim, ela. não mexa no meu dinheiro, é meu, né? Mas ela também pode aprender, então, a compartilhar, né? E ter esse autocontrole, eu penso, Percebam né? que ao lidar com a finança, você não forma a criança para o mundo financeiro. Você tem que preparar o seu filho para o mundo como um todo, espiritual, emocional, financeiro, sexual, como já tratamos isso no programa passado. Então, você começa a ter essas ações, elas vão moldar o caráter como um todo da criança. Então, ali está aprendendo sobre economia, sobre plano, sobre projeto, sobre prioridade, sobre gratidão, sobre atendimento aos menos favorecidos, né? Tem uma história assim que marcou muito vocês, que impactou, que você, meu Senhor, que coisa linda que elas estão aprendendo junto com esse processo? Tem uma história? Tem, a gente... Conta uma. Aqui é tudo assim, é ao vivo, o negócio não tem nada combinado. A minha filha mais velha, ela tem um coração... Como é o nome dela? Isabela. Isabela, Ela tá. tem um coração enorme. Então, o que acontece? Quando acontece algum imprevisto, por exemplo, na nossa casa, ela é uma das primeiras a falar assim, pai, fica tranquilo, eu tenho um dinheirinho guardado. Olha que bonitinho. Eu vou pegar esse dinheiro Quando a e vou coisa te ajudar. aperta, Esse valor ajuda? né? Não, filha, não se preocupe. Não, mas fica, pai, porque Depois se você me precisar... devolve e tal. Olha Na verdade, ela nem espera. Não, nem fala. A gente que faz questão de devolver pra deixar ela. o valor, enfim. Mas, assim, eu fico também muito feliz que
elas entendem, por exemplo, esse valor que a gente dá é um valor para elas utilizarem da forma como elas entendem, porque as outras necessidades a gente vai administrando. Então, por exemplo, o tênis a gente dá, mas se elas querem um tênis melhor, elas vão utilizar com esse recurso. Então, eu fico muito feliz assim que elas têm buscado boas escolhas e também nesses momentos de viagem, quando, por exemplo, teve do desbravador, elas se dispuseram, olha, vamos auxiliar de que forma para poder... Parte do pagamento Isso. Elas acabaram auxiliando, o clube tinha campanha de venda de mel, então elas conseguiram o valor da viagem, as duas fazendo as vendas. Uma coisa interessante é você não atribuir o que você vai dar para o seu filho por tarefa que ele faz em casa. Tá? Entender desvincular, né? Desvincular. Você limpou o quintal, vou te pagar tanto. Você fez a sua tarefa que é recolher o lixo tanto. Não faz isso, porque a criança não vai entender essa dinâmica, vai imaginar que tudo que ele faz em casa tem que ser pago. Em casa, a tarefa de casa é uma tarefa nossa, o pai tem sua atividade, a mãe sua atividade, o filho sua atividade, dependendo da idade que ele tem, ele deve trabalhar para a manutenção ali do lar, da limpeza, organização, porque ele mora ali, é responsabilidade dele, não é responsabilidade de outro fazer por ele, claro, dentro da idade faixa que ele tem. Mas isso é fundamental, ele avançar nessa situação. É interessante também a gente lembrar que a criança, quando ela começa a juntar as moedinhas dela, o dinheirinho, ela precisa ter um objetivo também, ensinar para ela que ela pode planejar para conseguir alguma coisa, a longo prazo, a longo prazo, médio prazo, a longo prazo, né? Você citou o caso do tênis, né? Então, você vai comprar um tênis, a criança quer um tênis melhor, então ela completa com o dinheirinho dela, isso a curto prazo, né, digamos. Mas ela pode ter um objetivo mais para frente, né, maior, e vai aprendendo que ela pode conseguir uma coisinha melhor que ela queira, né? A gente podia até citar o exemplo, né, que a gente fez em casa. Pode. Você está em 30 segundos, querida. Então, em casa nós fizemos isso. Com 4 aninhos, a gente ensinou a nossa filha Emily a guardar também no cofrinho dela. Só que aí nós tínhamos 3 datas que a gente dava presente para ela, né? Aniversário, Natal e o Dia da Criança. E aí nós pegamos uma dessas datas, que foi o Dia da Criança, e pedimos para ela guardar esse dinheirinho para no Dia da Criança ela mesma comprar o brinquedinho que ela queria. E nós não iríamos dar nada. E ela aprendeu. Ela escolhia o brinquedo, ela pagava o brinquedo. Ela aprendeu isso e quando ela se tornou maior, ela foi criando essa cultura, esse hábito. Quando chegou no ensino médio, que ela já estava ali com seus 14, 15 anos, ela pediu para o pai abrir uma conta para ela no banco, porque ela não queria comprar. E chegou uma fase mesmo, até no Fundamental 2, que ela não queria gastar aquele dinheiro mais, ela queria guardar. Ela falou, para que eu vou guardar? Para um projeto maior ainda. E ela foi entendendo que ela podia estender esse prazo, né? E ela guardou e usou muito bem, né? E até hoje ela tem esse hábito, né? Interessante também você perceber que quando a criança parte desse processo, o tênis que ela tem, ele vai durar mais. Porque ela comprou, participou. Filha, não, pai, esse aqui... Muitas vezes, Emily, essa calça jeans, né? Eu podia comprar uma nova. Não, pai, ela aguenta mais uns 3 meses. Não, aguenta mais. Não, esse tênis, não, aguenta mais um pouquinho. Por quê? Porque ele começa a aprender o valor. Então, ele começa a usar aquilo que ele tem como brinquedo, como roupa, como tênis. Ele começa a cuidar desse produto para ele demorar mais tempo, porque ele sabe que há um preço a pagar por aquilo, né? Então, isso é fundamental entender. Uma coisa fantástica, quando a Cristina colocou essa nossa ideia, qual era? A nossa ideia era que a Emily, nossa menina, ela tivesse domínio sobre si. Porque a coisa mais difícil do mundo é você dominar-se a si mesmo, né? Então, a criança geralmente é assim, né? Ela recebe lá o dinheirinho, R$5, se o pai não orienta, a mãe não orienta, ela deseja comprar bala, chiclete, doce e comer, acabou. Ela recebe e gasta. É o que muitos adultos fazem. Consumista. A pessoa ele consome. Então, quem dita o que ele vai comprar ou não é a moda, é a mídia, é o mundo, não é ele. Então, aprender que eu tenho vontades, isso é normal ter vontades, mas que eu tenho que ter domínio sobre essa vontade. E isso se aprende na formação do caráter quando a criança tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. É nessa fase que esse caráter ele é construído. Né? E essas ferramentas, as orientações, né, dos pais,
firmeza muitas vezes, porque Sim. tem criança que não entende, não quer, aí o pai a mãe tem que ser mais firme, com respeito, com amor, com carinho, mas ajudar. Ela poderia contar um pouquinho para nós, até olhar ali para a câmera e até dizer assim que a gente ouviu nos bastidores ela dizendo, inclusive, que ela não fica só na questão financeira, né? Dentro da casa elas têm atividades, né? Responsabilidade. Acho que podia contar um pouquinho sobre isso, né? Fala Porque com as mães que estão te ouvindo ali, dá para ela 30 segundos para dar umas dicas práticas de toda essa sistemática que deve ter na família, que não é perfeita, né? Porque a sua não é perfeita, mas é possível lutar para ser cada vez melhor. Olha, eu acho que o principal é a criança ter noção do todo. Ela participar de um bom planejamento financeiro da família é muito mais fácil, que vai dar base para ela ter noção de outras coisas, como, por exemplo, às vezes a gente é muito simplista e fala assim, filho, não fica muito tempo no banho. Mas se essa criança, ela, por conta da questão do gasto, mas se ela não tem noção do que é a realidade financeira, então para ela o banho não faz sentido. Então é muito mais fácil vocês se planejar financeiramente, né, com as crianças, elas participar de constituir essa finança, para que ela desenvolva maturidade para poder se desdobrar para as outras áreas. E esse conhecimento vai, a gente fala que o nosso cérebro ele cria padrões. Esses padrões de aprendizagem, essas ferramentas que a criança desenvolve, elas se desdobram para tantas outras áreas da vida. Então, esse conhecimento já começaram aqui no ponto, aqui, eu queria tanto que o Joel falasse. Joel, 10 segundos, um conselho para os pais, 10 segundos, vai. O conselho olha seria ali, o seguinte: olha ali naquela câmera. Pais, aproveitem as oportunidades para educar os seus filhos, porque elas são poucas. Então, se surgir uma oportunidade lá no supermercado de dar uma lição, uma dica para o seu filho, aproveite essa oportunidade, não deixe passar. Então, quando seu filho insistir querendo algo que não é o ideal, que não é saudável, aproveite essa oportunidade e já ensine isso para ele. Ok, gente, muito obrigado. Tinha tanta coisa para falar. Quem sabe a gente volta outro dia, tá bom? Para vocês participarem conosco. Continuar, uma delícia. Tininha é uma companhia sempre maravilhosa, fica com vocês. E eu vou ali dar uma palavrinha com nossos telespectadores no tempo, ok? Obrigado, viu? Valeu. Olha que situação bonita, mas complexa, porque isso requer tempo. Isso requer você parar, olhar para ele o que é prioridade. A gente corre tanto com tanta coisa. A Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar. Por que ensinar a criança? Por quê? Claro, porque a criança não sabe. Ela não sabe, essa criança não vai saber. Para ela saber, você tem que ensinar. Primeiro, os recursos são poucos. Segundo, ela tem que aprender a ter prioridade. Terceiro, tem que ter um plano. Quarto, ele tem que parar um pouquinho para ver se o que ele quer é um desejo ou é uma necessidade. E isso a criança aprende quando é pequeno. Quinto, compreender de que a economia doméstica é fundamental para a formação da sua vida. Entender que o pai e a mãe trabalham, mas não são obrigados a dar tudo aquilo que ele quer. A gente sabe que tem que fazer isso, sabe que tem que ensinar a criança como a Bíblia ensina. O problema é que isso leva tempo, o problema é que isso não dá certo toda hora, todo tempo. O problema é que eu tenho que ter paciência, o problema é que não vai funcionar sempre do mesmo jeito, eu vou ter que parar, ter estratégia, sonhar, meditar, pesquisar, estudar, para encontrar um caminho, uma metodologia que possa fazer diferença na cabeça da sua criança. E a sua criança é o seu foco, porque se você não prepará-lo agora, ele vai ser um adulto consumista, um adulto que não dá valor para as coisas, um adulto que não sabe economizar, que não sabe reservar para o futuro, que não sabe sonhar e que dificilmente vai conseguir o que poderia conseguir, porque os recursos irão pelos vãos do dedo sem sabedoria. Eu quero orar por você como pai, para que você tenha a sabedoria do céu, coragem e ousadia para ensinar o caminho para você e depois para os seus filhos. Vamos orar por esse milagre. Pai de amor que está no céu, nós somos gratos por teu cuidado. Nós precisamos aprender sobre isso, porque esse é um grande drama dos nossos filhos e nosso também. Então ajuda-me a ter coragem para ensinar a partir de agora os meus filhos com amor e sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Amigo, a tarefa é sua, vá em frente, que Deus te abençoe muito.
Lar em Família é feito com muito carinho da nossa família para a sua família. Semana que vem, a gente se encontra aqui na Novo Tempo. Um forte abraço e até lá. Tchau.